Fala galerinha, beleza? No vídeo de hoje a gente vai continuar sobre actions, mas o vídeo de hoje é especial aí. Muita gente vai gostar que a gente vai falar de IA. De IA de uma forma que acho que vocês nunca viram aqui no YouTube. Então dá para agregar muito aí no aplicativo de vocês. Então vamos ver qual que é a funcionalidade de hoje. Qual é a capital do Brasil? Brasília. Vocês viram que o negócio é bom. Qual é a capital da Argentina? Buenos Aires. Então, galera, já deu para entender que no vídeo de hoje a gente vai fazer o speech to test e o test to speech. Isso tudo com IA. Então é bem bacana, fica até o final que vai ter muita dica aí. Beleza? Então vamos direto lá pro código. Bom, eu tô aqui no meu primeiro código que é o speech to test. Primeiro é uma biblioteca lá do PubDev que a gente já viu. Eu importo ele e coloco um alias nele, né, um apelido assim por dizer, para ele não confundir com outras palavras especiais. Nesse caso era só para mostrar para vocês mesmo como é que utiliza esse alias. Poderia tirar aqui que não teria problema nesse caso em si, mas tem bibliotecas que acaba tendo conflito, principalmente o Latlong aí, se você for trabalhar, acontece bastante. Mas vamos ver como é que funciona. Bom, primeiro eu inicializo o speech to test e a cada update eu preencho minha variável. Então aqui a gente já aprende a setar uma variável no Flutterflow pelo código, direto pela action. É o que a gente está fazendo aqui. As outras coisas são parâmetros aí da biblioteca, como por exemplo, ele vai parar, vai dar como encerrado a gravação se tiver uma pausa de 3 segundos. Ou se a duração for 30 segundos. Isso aqui vocês podem mudar aí conforme vocês achem melhor. No meu caso de teste eu achei bom 3 segundos de pausa e 30 segundos de gravação. E outras coisas da própria biblioteca de parâmetros. Se a gente colocar aqui em cima, ele fala pra gente o que é cada um. O listen for, pause for, local ID, on sound level change. Então são diversos parâmetros aí da biblioteca que a gente pode utilizar, tá bom? A biblioteca é essa aqui do Dev Speech to Test. Então ela funciona para Android, funciona para iOS, para Mac, web. Então é compatível aí com diversos sistemas. E aqui já tem um exemplo. Claro que no exemplo do PubDev eles já mandam tudo que tem na biblioteca, aí fica um pouco confuso. Mas dá uma lida na documentação, utiliza também o chat GPT que vocês vão tirar de letra. E também, claro, eu vou deixar o código aí no final do vídeo, como sempre, beleza? Bom, voltando aqui para a lógica, o que a gente está fazendo? A gente inicializa e começa a ouvir. Quando começa a ouvir, ele sempre vai vendo aqui no listen se acabou. Então é resultado, ponto final result, isso é da própria biblioteca do speech to test, tá? Ele valida, é final result? Como é que ele sabe que é final result? Ou teve a pausa de 3 segundos ou chegou no 30 segundos. Se for final result, eu dou um update na minha variável. E é aí que vem também como é que eu chamo a variável. Sempre é ff appstate, abre e fecha chaves, ponto o nome da sua variável. E é igual ao valor que você quer. Nesse caso minha variável chama texto, mostrar aqui minha variável. É essa aqui variável de texto que está vazia e é ela que vai sendo preenchida. Eu poderia também
tirar esse FFapp update. Porque que ele faz esse update? Ele está reconstruindo minha variável para dar aquele efeito que vocês viram na tela de eu vou falando e ele vai escrevendo na tela, é por causa desse update. Então aqui, se for resultado final, ele grava tudo que eu falei na variável. Se não for é porque é parcial, eu ainda estou falando. E ele vai atualizando, ele dá aquele update e vai aparecendo na tela para mim. Caso não quisesse aquele efeito, não vai precisar, porque normalmente não precisa, o usuário vai falar e vai consultar direto a IA, para o usuário é transparente, aí não precisa utilizar aqui. Você pode simplesmente dar um appstate, ponto sua variável, igual o resultado. O resultado é esse aqui mesmo, tá? Que é da biblioteca. E uma coisa importante que não é da biblioteca, que é o completer. O completer aqui é utilizado para o Flutterflow aguardar para executar a próxima ação. Por mais que o Flutterflow tenha nativo de executa uma, depois vai para outra, executa uma, depois vai para outra, nesse caso do speech to test, ele acaba pulando. Então ele inicializa e para ele já concluiu aquela ação, então ele vai para outra. Então aqui a gente utiliza o completer. O completer é muito utilizado em diversos códigos aí que a gente quer esperar algo acontecer, tá bom? Então o completer eu só seto ele aqui, dou uma instanciada nele, e aqui no final result eu dou um completer.complete. Aí ele acaba a minha ação realmente. Uma coisa importante também, pessoal, é a dependência. Que dependendo da forma que vocês fizerem, vai dar erro no Flutterflow, porque esse pacote dá conflitos de versões com outros pacotes do Flutterflow. Então eu utilizei aqui a 6.1.1, que eu já utilizo nos meus outros projetos, mas essa biblioteca em si ela já está no 6.6.1. Para vocês verem quais versões tem disponíveis, vai aqui em versões, ele mostra todas aqui. Eu utilizo essa daqui de 15 meses atrás, mas vocês podem testar outras aí, ver também o release note para ver o que alterou, tá bom? Tá funcionando, tá bacana, só não utiliza a última porque vai dar erro lá no PubGet, tá? Ok, voltando para cá. Aí o que eu faço depois? Eu vou mostrar a construção na minha tela para a gente ter uma ideia. Bom, primeiro eu tenho um botão com ícone normal. Aqui eu tenho o texto, que é aquela meu app state lá de texto. E aqui eu tenho a saída, que é o que a IA vai me responder. De ações eu tenho só 3 ações. A primeira é o speech to test. A segunda eu chamo Gemini. E a terceira é o teste to speech, tá bom? Vamos lá pro Gemini. Aqui a gente aprende um pouco sobre requests, que é o HTTP. Essa biblioteca aqui é muito importante para a gente fazer qualquer requisito aí na internet. Daria para chamar o Gemini por API Call, daria sim. E também o Flutterflow colocou nativamente aí o Gemini, também poderia utilizar. Nesse caso, como a gente está aprendendo ações e eu costumo utilizar IA por ações, eu estou ensinando aqui por ações. Por que eu utilizo IA por ações? Porque normalmente quando eu faço uma ação com a IA, eu não só estou chamando ela. Normalmente eu tenho diversas ações ali que eu agrego tudo junto e deixo numa action só. Pra mim é mais simples desse jeito, tá? Bom, primeiro eu guardo de parâmetro aqui a API Key do Google e o prompt. O prompt é aquilo que eu vou falar lá. Aqui é um print para debug que eu estava fazendo. E aqui como é que vai chamar? Então eu guardo numa variável de string, final data, e guardo tudo isso aqui.
Ah, mas como é que você sabe que tem que ser tudo isso aqui? Bom, porque você vai no Gemini. E para quem não sabe, o Gemini, entra aí studio.google.com e dá um get code. E o get code eu vou aqui em curly e ele já me dá exatamente aquilo lá que eu tenho, tá? É assim que eu sei. Voltando para o nosso código, eu guardo tudo em data e depois eu faço o que? Depois eu chamo. Então readers é um content type, igual a gente chama ali por API Call, normal. E dou um post. Dou um post para onde? Pro Gemini Pro com minha API Key. E dou um encode no data, que é o meu JSON aqui de data. Então, ao invés de colocar isso tudo aqui direto embaixo, não, eu guardo aqui numa variável. Depois eu só chamo aqui embaixo json.encode_data como body. Ok? Se a resposta for 200, ele dá um decode e guarda aqui o meu generate text, que vai ser igual o JSON response candidates 0 content parts text. Aí como que você sabe que vai ser exatamente aqui que vai sair? Nesse caso que eu fiz do Gemini, foi testando. Então dou um print em tudo que vai sair e aí eu já sei como é que sai. Aí eu consigo aqui mostrar, tá? Mas com certeza deve ter isso em diversas documentações aí do Google, como é que é a saída do Gemini. A gente aqui só tá pegando exatamente o que a gente quer, que é o campo text. E eu retorno esse texto gerado. E se der erro, eu retorno erro de conexão, mas aí eu poderia estar retornando qualquer coisa ou não retornar nada, mas é importante a gente retornar alguma frase para depois a gente realizar um tratamento com ela caso dê erro para o usuário, tá bom? Beleza, a gente aqui chamou o Gemini e depois a gente vai pro teste to speech. Bom, aqui importando o pacote é o Flutter TTS que a gente utiliza. E aqui são os parâmetros, mas você vê que é bem simples do TTS, tá bom? Que é, eu inicializo o TTS, eu seto a velocidade, eu seto o volume, eu seto o pitch, que é ser mais grave ou é mais fino, e eu seto a linguagem, no nosso caso PT. Uma coisa muito importante no teste to speech é que, primeiro, eu não estou utilizando nenhum serviço, nenhuma API da internet para gerar essa voz. Ele usa a voz local do device. Ou seja, no Android vai ser aquela voz do Google, daquela mulher do Google. No iOS vai ser da Siri. E no computador é essa da Microsoft. Então ele sempre vai usar nativo o que tem do dispositivo, tá bom? E uma coisa também importante é que no computador ele é mais lento. Então você vê que eu tô aqui com 2.0 de speech rate. Se eu for testar no celular, vai ser muito rápido. A fala vai ser muito rápido, não vai dar para entender. Então isso vocês vão ter que testar aqui na web e testar direto no aparelho, tá? Para vocês saberem exatamente quanto vai colocar. Ou deixar de opção para o usuário ele mesmo setar a velocidade que ele quer, tá? Aqui é um tratamento que eu faço para os meus códigos que eu precisei, que é o que? Esse teste to speech, ele consegue falar até 4.000 caracteres. Se passar de 4.000, ele não vai falar nada. Então, como em aplicativos meus eu precisei utilizar e às vezes ultrapassa esses 4.000, eu divido ele em partes. Então eu falo que eu tenho um bloco de 4.000 e faço uma lista de strings vazia, onde eu starto com 0
e pego o meu text, que é meu parâmetro de entrada aqui, ponto length, e vou até o máximo do meu bloco, que é 4.000. Então isso ele consegue dividir em partes. Então ele dá um substring aqui de start, onde que inicia, onde que é o final, e adiciona aqui no meu bloco, que é o array aqui. Tá bom? E aí se o bloco, esse bloco aqui, meu array, tiver mais de um, eu aguardo todo mundo completar para falar. Então eu vou falando bloco por bloco, bloco por bloco. Tá? Que é aqui. Mas eu também poderia não fazer nada disso, tá, pessoal? Eu só poderia dar um text aqui que é minha variável e acabou. Só esse código aqui. Await float tts.speak. É isso. Não precisa de nada disso aqui não. Nesse caso é um tratamento que eu acabo sempre fazendo porque já peguei erro. Então é importante, e também eu vou deixar aí para vocês o código, tá bom? É importante também vocês darem uma olhada nessa Flutter TTS para vocês saberem os idiomas que tem, para vocês saberem as opções a mais que tem e conseguir adaptar seu aplicativo aí para o que você quiser, tá bom? Então, e para a gente chamar a ação, ela fica assim. No speech eu não passo nada, porque eu estou falando. No Gemini eu estou passando a API e estou passando meu prompt, que é o que? Aquela minha variável texto lá, meu AppState. E aqui na API Key eu sempre deixo em remote config no Firebase, sempre minhas chaves API. Porque pode ser que eu mude a chave da IA, então sempre que tem chave eu deixo como remote config, tá? E coloco a saída aqui como saída. E depois eu chamo voz, minha ação de voz, e passo a saída. E é assim a construção. Bom, vendo de novo o efeito. Quantos habitantes tem no Brasil? Aproximadamente 215 milhões, estimativa para 2023. Legal, né, pessoal? Agora, eu queria deixar um desafio para vocês. O desafio é muito bacana, então eu espero que vocês façam, tá? O desafio é esse aqui. Bom, a gente vai fazer uma receita. Já falo que é com IA também, tá bom? Então, escreva o tipo de receita. Então, eu vou fazer uma torta e quero gerar. A gente aguarda. Então ele já me traz aqui a receita, torta de maçã clássica. Aí ele me traz que a massa para torta precisa de 2 xícaras de farinha, meia colher de chá, o recheio de maçãs, 6 a 8 maçãs. Então ele me deu todos os ingredientes e me deu um modo de preparo também. Então pré-aqueço o forno a 200 graus. Para fazer a massa em uma tigela grande, mistura a farinha. Então ele me deu todo o passo a passo, tá? Uma coisa importante, tudo é dinâmico, pessoal. Esse desafio é tudo dinâmico, então vamos fazer de novo. Sorvete. Vamos lá. Você viu que a imagem é dinâmica, os ingredientes e o modo de preparo, ok? Esse é o desafio. Uma funcionalidade dessa já vira um aplicativo por conta própria. Você pode utilizar aí
para as pessoas fazerem receita, para fazer uma dieta de proteína, para fazer uma dieta vegana, para fazer diversas coisas, vai dar a criatividade de vocês. Mas eu espero que vocês tentem fazer esse desafio. Quem conseguir ou chegar perto de conseguir, coloca a run aqui nos comentários. E uma coisa também importante é que se ninguém tentar fazer, eu não vou dar a solução, tá bom? Então tentem. Espero que vocês tenham aprendido, que tenha sido muito proveitoso esse vídeo. E se gostou, deixa o like aí, compartilha. E fui! Até a próxima.